Com a realização dos grandes eventos esportivos, como a Copa do Mundo e as Olimpíadas aqui no Brasil, a preocupação com a segurança aumenta. Muito se fala sobre os investimentos em aeroportos e esquemas táticos envolvendo militares e as forças de segurança nacional. Mas e os nossos portos? Estão seguros? É o que você confere agora. E um assunto que vem sendo discutido há 3 meses da Copa do Mundo é a segurança dos nossos portos, a vulnerabilidade dos nossos terminais. E sobre esse assunto eu converso com o Marcos Vinícius Reis, especialista em antiterrorismo e segurança portuária. Marcos, esse é um período em que todo mundo vai estar de olho no nosso país. Os nossos portos estão sujeitos a atentados? Sim, é um momento que o país vai enfrentar, um momento delicado e de grande vulnerabilidade, porque essas organizações, uma organização terrorista ou uma organização criminosa que pratique um ato com uma demanda política por trás, ela vai focar onde ela tiver mais benefícios. Se nós pensarmos que os portos brasileiros, eles detêm 90% das exportações, ou seja, a economia da exportação brasileira passa pelos nossos portos, é um alvo. Os portos brasileiros são alvos. Agora, não só no Brasil, isso no mundo. Os americanos, a partir de 2003, 2004, detectaram que os seus portos também são vulneráveis e investiram muito dinheiro na segurança portuária. O que caracteriza esses atentados? São atentados contra a economia, ou seja, eu cometer um atentado em um determinado porto, um determinado navio, eu posso paralisar a economia. Esses navios, o custo de um navio ficar parado num porto é altíssimo. O terrorismo é um crime muito perverso, porque ele não atinge só as vítimas diretas ali do atentado, ele atinge quem está por trás, que é a sociedade. Quando a pessoa vê um atentado num trem, num navio, as pessoas param de utilizar esse meio de transporte. Então você prejudica a economia de forma direta e de forma indireta. Os navios vão parar de entrar, porque aquele porto vai estar impedido, e as pessoas vão parar de usar essa forma de transporte. O nosso país está preparado para esse grande evento? O nosso país vem se preparando. Então nós estamos investindo muito na parte de anti e de contra-terrorismo. Sistemas de detecção, de contenção e aumentando também a probabilidade de prisão. Como? Investindo nas polícias, treinamento, equipamento. No caso dos portos, investindo na guarda portuária, treinamento, equipamento. E essa não é a realidade brasileira? A realidade brasileira está mudando, mudou muito. O governo vem investindo ultimamente mais nessa parte de segurança, já se preocupa porque sabe que o Brasil já é foco, ou seja, já é um país que chama a atenção na sociedade internacional, o Brasil já se posiciona mais. A partir do momento que eu me posiciono mais, eu gero amigos e inimigos. Você imaginar que na Copa também várias delegações estrangeiras que já são foco-alvo de atentados terroristas há vários anos vão estar no nosso país. E no Brasil, infelizmente, ainda nós não temos uma legislação que tipifique o crime de terrorismo. Nem uma legislação processual que permita à polícia ter mecanismos de investigação mais rápidos, mais simples, mais eficazes para investigar essas organizações. Um homem acusado de pedofilia foi preso na cidade de Barão dos Cocais, em Minas Gerais. Renato Modesto do Carmo, de 35 anos, estava sendo procurado desde o ano passado por ter abusado sexualmente da enteada por vários anos. Além de abusar da menina, o pedófilo filmou o crime pelo celular. Esse cidadão estava sendo procurado pela Justiça da Serra porque ele teria cometido aqui um crime ou uma série de crimes nesse município com relação a molestar crianças e adolescentes. Segundo consta dos autos, ele teria molestado a enteada quando ainda tinha 13 anos, cujo relacionamento durou muitos anos, aproximadamente 7 anos. E acabou sendo descoberto pela própria mãe da moça, que ao pegar o telefone do acusado, ela acabou vendo as imagens dele mantendo relação sexual com a própria filha e ela acionou a polícia e denunciou o fato. A polícia solicitou ajuda porque está tentando prender esse cidadão desde o ano passado e não havia conseguido localizá-lo. Nós fomos acionados e passamos a rastrear os passos dele e descobrimos que ele estava lá próximo a Belo Horizonte, onde ele acabou sendo preso. É certo que com a divulgação das imagens dele, havendo mais casos, as vítimas, ou pelo menos os responsáveis pelas vítimas, irão obviamente comunicar e fazer contato com a polícia, que pode ser feito através do 181 ou procurando diretamente a DPCA. Em último caso, poderá também fazer um contato, poderão as vítimas fazer contato aqui com a Superintendência da Tecnologia através do telefone 3137-9060. E esse tipo de coisa aconteceu com você há quanto tempo? Aconteceu apenas uma vez, senhor. Mas ali tem um caso que você filmou, né? Sim, senhor.
Você filmou como? Pelo celular? Sim, senhor. Por que essa filmagem? Você chegou a vender isso, explorar isso? Não, senhor, que eu estava querendo separar da minha ex-mulher. E aí abusou da criancinha? Não era criancinha. De 16 para 17 anos. Mas num dos vídeos ali tem duas criancinhas assim deitadas, uma que está inclusive com a coberta e outra com um pezinho que você vê que é de criança. Aquilo ali é vídeo que você baixa na internet, senhor, não sou eu não. Essa violência que ele praticava contra a enteada, isso iniciou-se quando a menina tinha apenas 10 para 11 anos de idade, mas ele obviamente dá outra versão, ele diz que isso começou aos 16 anos de idade, mas nas imagens que se visualizam já vê que realmente se tratava de uma criança e não de um adolescente com essa idade. Ele obviamente poderá ser condenado, mas por enquanto existe um processo tramitando na Serra, outros crimes praticados por ele ainda estão sendo investigados e essas penas podem ser altíssimas, dependendo da quantidade de vítimas que forem identificadas. E essa semana, durante um protesto de professores, a polícia usou gás lacrimogêneo e spray de pimenta para dispersar os manifestantes. E esse é o assunto da nossa enquete da semana. Você concorda que a polícia use gás ou força física nas manifestações de protesto? Sim, em qualquer situação. Apenas quando os manifestantes provocarem tumultos ou impedirem a circulação de pessoas. Ou não, em nenhum caso. Vote, dê a sua opinião. O site é o www.simnoticias.com.br. No próximo bloco, as notícias do sul do estado, direto de Cachoeiro de Itapemirim. Nós voltamos já.